Olá, minhas lindas! Como vocês estão? Maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Já se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative as notificações, porque o meu papel aqui é trazer informação e transformar aí a tua jornada na maternidade um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquila. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o bebê encaixado, o bebê cefálico, posições do neném. Bruna, o bebê, ele pode encaixar e desencaixar, ele pode mudar de posição, até quando ele pode encaixar, eu sei quando ele encaixa ou não? Tudo isso é pauta para o nosso vídeo de hoje, tá? A ideia desse vídeo surgiu de uma caixinha de perguntas que eu recebi lá no Instagram, né, nas caixinhas que eu abro, inclusive já me acompanhe lá no Instagram, tô sempre abrindo caixinhas de perguntas pra gente conversar. E uma gestante colocou assim, Bruna, o meu médico falou, né, na ultra, que o meu bebê estava encaixado, mas depois ele desencaixou e voltou a ficar sentado. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que não tem como um bebê encaixado desencaixar. Eu vou mostrar para vocês com imagens para que vocês entendam que o encaixe ele acontece na pelve, na nossa parte óssea. Um bebê que encaixa, uma vez encaixado, ele vai permanecer encaixado. Agora, se eu tenho um bebê apenas cefálico, o que é o cefálico? O bebê de cabecinha para baixo. Se o bebê está de cabecinha para baixo, mas ainda não encaixou na pelve, ele pode sim mudar de posição e voltar a sentar. Então, o que provavelmente aconteceu com essa gestante que me enviou a mensagem? O bebê dela nunca esteve encaixado, muito provavelmente ele estava apenas cefálico e por não estar encaixado ele mudou de posição, o que pode acontecer. Tanto é que ela até explicou que isso aconteceu por meio da ultra. Na ultrassom a gente consegue ter a noção da posição do bebê, mas não consegue ter a certeza do encaixe dele. Então realmente foi isso que aconteceu. E eu quero que vocês entendam isso hoje para que não hajam mais dúvidas sobre isso. Bom, vou chegar aqui para o lado, abrir espaço para vocês verem as imagens que eu vou trazer. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam são as posições do bebê. Vou chegar pro lado de cá, né? Ai. Enfim, essas aqui são as posições do bebê. Eu vou aumentar aqui a imagem para que vocês tenham uma visão melhor. Isso aqui são os posicionamentos do teu neném. Então, nós temos a posição cefálica, que é quando o bebê vira já de cabecinha para baixo. O bebê que está cefálico não significa que ele encaixou, só que ele mudou de posição. Ele está de cabeça para baixo. É a melhor posição para o parto vaginal, né? A mais indicada, a mais segura, para que o bebê faça a saída vaginal, é essa posição aqui, cefálica. Nós temos a posição pélvica, então nós não dizemos, né, que o bebê está sentado. A gente diz que ele está em posição pélvica, ele assumiu posição pélvica. Por que eu estou ensinando vocês a entenderem esses termos técnicos? Bruna, não é muito mais fácil falar que o meu bebê está de cabeça para baixo, sentado, transversal, deitado? É muito mais fácil, só que você nunca vai encontrar esses termos na sua ultra. A sua ultrassom sempre vai trazer, lá no laudo dela, esses termos aqui. Bebê em posição cefálica, ou em posição pélvica, ou em posição transversal. O bebê transversal é o bebê que está deitado, tá? Então, essas são as posições que eu preciso que vocês entendam antes de qualquer coisa. O bebê que está sentado, ele pode virar e tornar-se pélvico até o dia do nascimento. Só que, lógico, conforme a gestação avança, a idade gestacional avança, o bebê ganha peso e cresce, esse trabalho vai ficar mais difícil, né? Conforme ele cresce, o espaço para que ele faça essa mudança de posição vai diminuindo, com isso as chances também. Mas entendam uma coisa, enquanto o bebê não encaixou, ele pode virar e sentar. Essa semana mesmo, eu tive 3 bebês, né, das minhas gestantes, que assumiram posição cefálica. Estavam sentadinhos, a gente iniciou o protocolo de exercícios de mudanças de posição, a gente conseguiu torná-los cefálicos, né? Estavam pélvicos. Então, enquanto não encaixado, o bebê pode mudar para o final, tá? Lógico, a melhor idade gestacional para que eles mudem é até as 30, 32 semanas. Mas alguns bebês mudam, né? E mudam de posição, assumem posição cefálica por volta das 36, 37. Essa semana mesmo, um desses bebezinhos que eu falei para vocês, a gestante já está com 37 semanas.
E a gente conseguiu virar. E agora, né, falei com ela, a gente iniciou o protocolo agora de encaixe. Depois que eu tenho um bebê cefálico, eu preciso iniciar exercícios de encaixe. Bruna, como é que ela virou? Como é que protocolos são esses? São os exercícios de mudança de posição do bebê. Eu não posso começar, por exemplo, a iniciar exercício de encaixe, agachar, quatro eu não posso fazer nada disso com um bebê pélvico. Eu primeiro preciso começar exercícios e protocolos para mudar o bebê para a posição cefálica e só depois eu encaixo. Por isso é tão importante estudar a preparação do seu corpo, estudar o seu corpo físico durante a sua gestação. Porque é importante a gente entender em que posição o teu bebê tá, para que posição, para que situação a gente tem os exercícios mais indicados e mais adequados. Inclusive é algo que eu explico muito para as minhas gestantes, é algo que está explicado lá no curso também, né? Eu tenho uma aula só de exercícios e para cada exercício a gente tem uma finalidade. Eu nunca posso iniciar exercício de encaixe com o bebê sentado. Porque se eu encaixo um bebê pélvico, dificilmente ele vai virar, ele vai permanecer pélvico. Agora, depois de entender as posições que o bebê assume, eu quero que vocês entendam e conheçam o nosso famoso bebê encaixado, tá? Então, aqui eu tenho a diferença do bebê que está pélvico, cabecinha para baixo, e o bebê que está encaixado. O bebê que está pélvico, ele só está com a cabecinha para baixo. Ele não está encaixado dentro da pelve. Vocês estão vendo? Isso aqui é a pelve. Olha a diferença dessa imagem do bebê encaixado. A gente já tem uma abertura de pelve. Tente notar que essa pelve ela já está larga e a cabeça do bebê entrou. Vocês conseguem ver ali que ela já está lá embaixo? Pois é. Quando eu tenho um bebê encaixado, ele não vira de posição, ele não muda mais, tá? Mas quando eu tenho um bebê somente cefálico, ele pode mudar de posição, sim. Por isso, você gestante que já tem o seu bebê cefálico, inicie exercícios de encaixe. Bruna, com quantas semanas eu posso iniciar exercícios para ajudar o meu parto? Depende, exercício para quê? Para encaixar? O exercício de encaixe ele só pode começar a ser feito quando eu tenho um bebê cefálico. Se eu já tenho um bebê sentado, um bebê que está pélvico, eu posso iniciar exercícios de virada para que ele se torne cefálico. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que existe diferença do bebê que está cefálico para o bebê encaixado. Se o seu bebê só está de cabecinha para baixo, ele pode sim mudar de posição. Não se assuste se em alguma ultra, talvez você fez uma ultra e percebeu que o bebê que estava de cabecinha para baixo agora está com a bundinha para baixo, né? O bumbumzinho. Agora, se você encaixa, ele não muda mais de posição. Até quando o meu bebê pode encaixar, Bruna? Até o seu trabalho de parto. Tem nenéns que encaixam durante o trabalho de parto, durante a fase latente já, tá? Então a gente consegue trabalhar o encaixe até durante as horas do seu trabalho de parto. Mudança de posição, não. A mudança de posição, ela pode acontecer, lógico, enquanto o bebê não está encaixado em qualquer idade gestacional, só que conforme o bebê cresce, ganha peso, esse espaço ele diminui porque o bebê está muito maior ali no útero. Já o encaixe com o bebê que já tem a cabecinha para baixo, ele pode acontecer até mesmo durante o trabalho de parto, tá? Então são coisas importantes aí para que vocês comecem a entender e que eu vejo que são dúvidas, né? Que surgem, são dúvidas muito recorrentes. Aqui, mais uma vez, eu tenho outra imagem para que vocês entendam de outra forma. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é um bebê somente cefálico. Observa que a pelve está fechada, vocês conseguem ver? A pelve logo abaixo da cabecinha do bebê, está fechadinho. Olha já o espaço que a gente tem aqui dessa pelve aberta. Isso aqui é um bebê encaixado. A pelve abriu para o bebê descer. Observem aqui em cima, ó, o nível da pelve. Olha as cristas ilíacas aqui, essa parte mais alta, vocês estão vendo? Olha só aonde essa média, esse marco da pelve está ali no bebê, mais ou menos. O bebê cefálico, esse marco aqui da pelve não passa do pescoço do bebê, da nuca. Já no bebê encaixado, esse marco já está nas costas, na altura ali do tórax. É um bebê que encaixou e já está descendo na pelve. Existe diferença do bebê encaixado para o bebê baixo também. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, Bruna, eu tenho um bebê que já está cefálico, vocês aprenderam o que são as posições.
Eu tenho um bebê que já está encaixando. E por que eu falo encaixando? Porque o encaixe ele não acontece de uma hora para outra, tá? Eu trouxe aqui essa imagem, deixei ela até bem maior aqui para vocês conseguirem ter uma visão melhor. Isso aqui é o seu osso da pelve. Isso aqui é a sua formação óssea da sua pelve. Olha aqui as cristas ilíacas, que são aqueles ossinhos que você consegue palpar aqui bem fácil, logo no seu quadril. Isso aqui é a sua pelve. Note que existe aqui, ó, um marco zero. Essa linhazinha que marca o zero, ela é o ponto médio da pelve. Chamamos de ponto médio. Do zero para cima, nós temos a parte superior da pelve, do zero para baixo, nós temos a parte inferior da sua pelve. Quando eu digo que o bebê está encaixado, quando a cabeça do bebê já atinge o marco zero, já passou ali da metade dessa pelve. Agora, o que a gente precisa entender e que eu quero que vocês entendam é que o encaixe não acontece de uma hora para outra, tá? O bebê encaixou agora. Não. O bebê inicia o seu encaixe. Vocês conseguem ver que existe aqui o marco zero, mas existe aqui em cima um marco -1, -2, -3. Isso aqui são níveis em que o bebê está descendo para encaixar. O bebê inicia o seu encaixe quando ele começa aqui, ó, no -3. E daqui a alguns dias, ou daqui a algumas horas, daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, ele atinge o nível -2. Daqui mais alguns dias ele atinge o nível -1. Daqui mais alguns dias ou semanas a gente pode dizer que ele encaixou quando ele atinge o nível 0. Isso é progressivo. O bebê não escorrega e encaixa na sua pelve. A gente diz que o bebê começou a encaixar e ele finalizou o encaixe, ele encaixou totalmente na pelve quando ele já atinge o ponto médio, ele já passou da metade. Consegue entender? Então, entenda uma coisa. Bruna, como saber se meu bebê encaixou? A gente consegue ter algumas percepções físicas desse encaixe, tá? A gente consegue ter algumas noções físicas que indicam que esse bebê encaixou. E é o que a gente vai entender agora. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam algo muito importante. O marco zero ele indica que o bebê encaixou. Mas quando esse neném, vocês estão vendo aqui embaixo, aqui a gente já tem o +1, +2 e +3, são outros pontos. Que pontos e níveis são esses, Bruna? São níveis de descida. Eu preciso para um parto vaginal, né? Quais são as evoluções de posição que o meu bebê assume durante o parto vaginal ou durante a minha preparação para um parto vaginal? Eu preciso de um bebê cefálico, cabeça para baixo. Eu preciso de um bebê encaixado, só que depois que esse bebê encaixa, ele desce. Então, depois que ele atinge o marco zero, ele continua a descer pouco a pouco. E essa descida aqui, a gente pode ajudar com exercícios, durante o trabalho de parto. Por isso é tão importante manter o corpo ativo e não passar do seu trabalho de parto deitada, sentada, parada. Não. Por que a gente tem a bola? Por que nós temos o cavalinho? Por que a gente indica durante o trabalho de parto a mulher andar, subir escada, descer escada, movimentar o corpo para ajudar essa descida? O bebê precisa passar pela pelve para nascer. Ele precisa passar com o corpo inteiro pela pelve para nascer. Não adianta só encaixar, ele precisa descer. Então, a gente consegue ter a diferença do bebê cefálico, encaixado e baixo. Deu para entender? Era o que eu gostaria, né, de trazer para vocês hoje, essa explicação. Eu vou até tentar deixar aqui para vocês verem a diferença. Ó, vou montar aqui para vocês a diferença dessas posições. Olha só. Só um instantinho. Vamos lá. A gente está fazendo isso aqui em tempo real. Eu estou editando com vocês em tempo real para que vocês entendam que existe diferença, tá? Então a gente vai ter aqui um bebê. Vamos lá. Pronto. Consegui aqui mais ou menos o que eu queria fazer. Deixa eu só. Pronto. Olha só. Eu preciso para um parto vaginal de um bebê cefálico, esse ponto, a última posição. Eu preciso de um bebê cefálico, depois de um bebê encaixado, depois de um bebê baixo, que termina de descer na pelve depois que ele já encaixou. Essas são as diferentes posições que a gente fala que o bebê assume. Agora, como é que eu posso fazer isso? Com exercício você consegue ajudar. O seu corpo ele já vai trabalhar de forma natural
para que isso aconteça. Ele se prepara para o parto de forma natural. Seu corpo foi feito para isso, ele possui toda a estrutura fisiológica capaz de trazer essa mudança aqui de posições para o seu neném. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que a gente pode ajudar com exercício. Por isso existe exercício para virar o bebê que está pélvico ainda, ou transverso. Existe exercício para encaixar o bebê e existe exercício para descer o bebê. E todos esses exercícios são diferentes entre si. Não pense que, por exemplo, se eu tenho um bebê sentado, fazer agachamentos vai ajudar ele a virar. Porque não vai. Só vai ajudar a encaixar o bebê sentado, que não é a melhor posição, e depois não desencaixa mais. Então, o que eu quero que vocês entendam é que estudem sobre cada exercício, sobre o que eles fazem, sobre que exercício eu utilizo em cada condição do meu bebê. Se eu tenho um bebê que está sentado, eu não vou começar exercício de descida, porque nem encaixado ele tá, e muito menos cefálico. Eu primeiro inicio o exercício para virar, ele torna cefálico, depois para encaixe e depois para terminar de descer esse bebê. Na maior parte do tempo, essa descida finaliza durante o trabalho de parto, tá? Então, a descida completa finaliza durante o trabalho de parto. Agora, Bruna, existem sintomas, existem formas de eu ter a certeza de que meu bebê tá cefálico? Sim, a ultrassom, tá? Então, durante a ultra, você consegue ter noção da posição do bebê. E quanto ao encaixe? A ultra, ela pode mostrar, sim, um bebê que está um pouquinho mais baixo com relação ali à sua pelve, mas o melhor exame que vai te dar essa certeza é o exame de toque durante o seu trabalho de parto. Lembrando que o exame de toque não é preconizado, não é indicado que seja feito no pré-natal, tá? A OMS, o Ministério da Saúde, não recomenda um exame de toque durante o pré-natal, mas sim quando o seu trabalho de parto inicia. E para entender se o bebê está baixo, o exame de toque é o mais importante, é o mais assertivo para isso. A gente consegue também ter essa percepção através da altura uterina, né? Durante o seu trabalho de parto, você vai lá, faz a equipe média, a tua barriga, a tua altura de fundo uterino, pode ser que a gente também tenha essa noção. Mas existem, além desses exames, sintomas que você pode sentir que indicam essas mudanças aqui. Principalmente encaixado. Quando o bebê encaixa, a gente tem um aumento do incômodo na pelve, um aumento daquela dorzinha, sabe? Lá no cóccix que eu expliquei para vocês no último vídeo. Pois é, essas dores na pelve, esses incômodos na pelve, geralmente, não é regra, tá? Mas geralmente iniciam quando eu tenho um bebê encaixado ou que começou a encaixar, entendeu? Então, quando você sente muitos incômodos lá no cóccix, que é o ossinho do sacro, eu não trouxe imagem aqui hoje para vocês do cóccix, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consigo sim. Calma aí que eu vou trazer para vocês essa imagem aqui em tempo real. Gente, tô editando tudo aqui ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo. Aqui, achei. Achei a imagem do sacro que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Vou tentar diminuir aqui. Isso aqui, em vermelhinho, vocês estão vendo? Aqui, assim. Isso aqui em vermelho é o seu, popularmente a gente chama de cóccix, que é aquela parte lá acima do bumbum, bem central. Mas esse ossinho, ele se chama sacro, tá? Esse osso do sacro, olha ele aqui, ó, que é a sua pelve de lado, tá? Aqui é a sua pelve vista de frente, igual essas outras imagens aqui, tá na mesma posição. Esse ossinho marcado em vermelho, ele abre para o teu bebê descer na pelve, para o teu bebê encaixar. Então, quando eu tenho um bebê que já encaixou, ou que iniciou o encaixe, ou que está encaixado e só está terminando de descer, eu vou sentir dores e incômodos nessa região. Você gestante que sente dores e incômodos nessa região, muito provavelmente já tem um bebê encaixado ou que está encaixando, já iniciou seu movimento de encaixe. Você sente dores e incômodos aqui, ou ao levantar, algumas pontadas e fisgadas lá embaixo. Às vezes você acha até que é no osso da vagina, tem essa percepção, mas na verdade é nesse ossinho aqui debaixo da pelve, tá? Isso pode acontecer. Então, esses incômodos, eles podem se indicar que a gente já tem um bebê encaixado, ou que está encaixando, ou que já encaixou, mas só está descendo mais na sua pelve. É alguns dos sintomas que a gente consegue perceber quando o bebê encaixa, tá? Então, você que já tem esses sintomas, Bruna, eu já sei que meu bebê tá cefálico, mas de um tempo pra cá eu comecei a sentir alguns incômodos na pelve, algumas pontadas, fisgadas, algumas dores lá no meu cóccix.
é por causa disso, tá? E é por isso que esse incômodo no cóccix só cessa quando o bebê nasce. Por quê? Lembra que o corpo do bebê precisa passar por dentro dessa pelve. Além da cabeça, o corpinho todo precisa passar. Durante o trabalho de parto, o que está acontecendo para você sentir as contrações e sentir a dor lá no cóccix, é isso aqui, lá na lombar? É por causa disso. Porque durante o parto, teu bebê termina de descer e o corpinho todo termina de passar, tá? Então, eu vou deixar essas imagens aqui, a gente vai finalizar o vídeo com essas imagens aqui, deixa eu vir pro meio. Eu espero que para vocês tenha ficado muito claro tudo isso, tá? A diferença de posições, a diferença de encaixe, a diferença de bebê baixo e o principal sintoma que a gente sente quando tudo isso aqui começa a acontecer, certinho? Bruna, o bebê encaixado significa que o parto vai começar, já vai acontecer? Ou seja, se eu tenho um bebê que encaixa cedo, eu tenho risco de um parto prematuro? Não, você não tem, porque quem faz o parto acontecer são seus hormônios, é o seu corpo com a sua produção hormonal. No dia em que o seu corpo está preparado, ele começa a produzir principalmente ocitocina em pico, e é isso que faz o seu parto acontecer, tá? Não é a posição do teu bebê, então não tenha medo. Durante a gestação, exercite-se. Mantenha o seu corpo ativo, entenda que tipo de exercício é mais adequado para o seu momento ou para a situação em que o bebê está, para que você ajude o seu corpo, ajude o seu trabalho de parto a acontecer em menos tempo, ajude já o seu corpo a ter um atalho do parto. Não se preocupe, tá? Um bebê encaixado não tem poder de trazer um parto prematuro, porque o bebê não tem poder de iniciar parto. Como é que o bebê vai nascer se o seu corpo não dilatou? Como é que o corpo vai dilatar se o seu corpo não começou a contrair? Como é que as contrações vão acontecer se o seu corpo não produziu ocitocina em pico? Então você entende que é uma cascata de acontecimentos, de eventos que fazem o parto acontecer, e nenhuma delas o bebê é responsável por algo. Se fosse assim, nenhuma mulher entraria em trabalho de parto com bebê pélvico. E acontece sim. Tem gestante que inicia trabalho de parto com bebê pélvico ou transversal. A posição do bebê não interfere no início do trabalho de parto, entende? Ele pode dificultar a via do parto. Ele pode dificultar sim um parto vaginal de acontecer. Mas se o bebê tá pélvico, seu corpo, se tá no tempo dele, se o corpo começou a produzir ocitocina em pico, pode e vai evoluir, entende? Assim como, se eu tiver um bebê já prontinho, não significa que o parto vai acontecer rapidamente ali naqueles próximos dias ou semanas. Uma coisa não tem relação com a outra, tá? O que discerne o trabalho de parto é o seu corpo e a produção hormonal do seu corpo. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado muito claro para cada uma de vocês. Compartilhe com gestantes que vão, né, gostar de aprender sobre isso, de ter essa informação. E agora vocês já sabem ler a ultra de vocês com os nomes técnicos e vocês agora já sabem a diferença de cada uma dessas situações. Tá bom, minhas lindas? Um grande beijo a cada uma de vocês. Até o nosso próximo vídeo no canal. Tchau, tchau!